todos que nos acompanham, muito bem-vindos a mais um webinar do CE 267, que a gente fala da ISO 41001. Hoje temos mais um convidado super especial, Thiago Santana, mas antes de ele se apresentar, vou pedir ao Fred uma abertura inicial. Obrigado, Celso, mais uma vez, para nós conseguirmos fazer esse webinar nosso, em que nós conseguimos mostrar um pouquinho da série 41.000, todo o seu potencial, tudo aquilo que vem trazendo para a gente. Isso é muito importante. E que é o mais bacana disso tudo, a colaboração que nós estamos tendo de todos os relatores que participaram da tradução. Isso para nós realmente é muito importante e vem mostrar o quão amadurecido está aos poucos, está amadurecendo aos poucos a série 41.000. E oficialmente dizer muito obrigado a você e ao Tiago, que está presente, que vai se apresentar. Tiago, por favor. Bom dia. Olá, Fred. Olá, Celso. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo dos colegas que o horário que estiverem Maria. assistindo esta gravação. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco para o pessoal sobre o contexto, né, o ecossistema, como eu gosto de chamar, das normas, da família da série 41.000. Meu nome é Tiago Santana, sou engenheiro de formação, estou aí no setor de facilities há mais de 25 anos trabalhando em empresas aqui no Brasil, em projetos fora do Brasil também. Estive muito presente em diversas associações, onde da Abrafac eu fui presidente, já participei do board também do Global FM e hoje estou como diretor de operações de uma empresa de prestação de serviços também na área de facilities, voltados principalmente para o segmento industrial. Sou casado, tenho dois filhos e, como também o Fred comentou, tenho sido o relator de alguns dos projetos de adoção das normas ISO quando ele vem aqui para a BNT e para o nosso Comitê de Estudos Especiais para fazer essa adaptação aqui para o nosso público no Brasil. Então, prazer aí estar com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. Tiago, para nós podermos ter uma visão geral disso tudo, eu acho importante isso. Eu e o Celso conversamos muito sobre isso, para procurar entender melhor todo esse conjunto e como é que isso poderíamos, assim, ajudar a nós da área de engenharia e da área de facility management. Então, eu gostaria que você desse um overview da série desculpe, da ISO 41017 que você trabalhou, como é que você pode explicar o impacto dessa norma para você e como você viu o contexto dela, por favor? Boa, Fred, boa pergunta. Ela é extremamente relevante para entender como ela se posiciona e qual foi o momento onde ela nasceu. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente enxerga a comunidade de facilities com um grande protagonismo a partir do momento do desenvolvimento das primeiras quatro publicações. 41.011 para vocabulário, a 12 para a parte de compras, que ela tem um impacto gigantesco. Vem a 41.013 para falar principalmente de scope e tudo mais, o TR, né, o reporte Uhum. técnico. Vem a 14 para falar, perdão, aí vem a 41.001, que é a primeira, que é a norma principal sobre o sistema de gestão, e a gente entrega para o mercado, de uma forma geral, um conjunto inicial muito robusto de materiais de suporte para que, mais uma vez, a comunidade comece a dar um caráter mais formal para as nossas atividades, onde a gente sempre comenta, ela começa pela dificuldade de você explicar o que é facilities. E esses próprios conjuntos, essas próprias quatro publicações iniciais, ela também coloca uma definição muito bonita e muito acurada sobre a amplitude de tudo aquilo que a gente faz. Então, eu brinco que a comunidade está na crista da onda. A própria norma 41001, ela começa muito rapidamente a se tornar quase um best-seller em termos de vendagem, ela tem uma aceitação muito rápida dentro do mercado e está todo mundo em ebulição falando sobre isso. Os próprios comitês internos da ABNT, quando a gente começou ainda, né, no processo de tradução, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. A gente não participava do desenvolvimento original dos documentos lá fora, junto à ISO, ao comitê da ISO. A gente já pegou o documento pronto e adotou ele aqui no Brasil. Mas a comunidade está bombando, os encontros com 40, 50, 60 pessoas, mesmo globalmente, os encontros presenciais, e o
E o grupo começa a ver uma oportunidade muito grande de ampliar esses escopos. Vem a 41.014 falando de estratégia, vem a 41.015 falando sobre a influência de comportamentos no ambiente para melhoria dos resultados. A gente começa a flertar com tecnologia com a 41.016 e mal a gente sabia que talvez ela precisa já ser renovada com todas as questões das IAs e das inteligências artificiais que surgiram em tão pouco tempo e cai uma pandemia na cabeça de todo mundo. Ou seja, para tudo, né? Mesmo os trabalhos do grupo que tinham uma obrigatoriedade, se eu puder usar esta palavra, do presencial, você vem com os lockdowns e tudo absolutamente para. Assim como todo mundo, o grupo precisou reaprender a seguir o desenvolvimento das publicações que estavam em curso, e surge a pergunta: precisamos nos preparar adequadamente para futuros eventos? Eu já comentei na abertura que o Facilis ele começou a ter ele ganhou um protagonismo um pouco maior quando as primeiras quatro publicações elas vêm para o mercado. No momento da pandemia, a gente ficou como o rockstar de praticamente todas as organizações, onde a gente precisou ao mesmo tempo garantir que os negócios continuassem funcionando no ambiente onde, pela primeira vez, de uma maneira quase forçosa, todo mundo teve que ir para o remoto. A gente, ao mesmo tempo, precisou cuidar da infraestrutura que ficou para que ela mantivesse-se em condições de receber as pessoas no retorno. Se elas tivessem simplesmente ficado parados, seria impossível que isso acontecesse. E a parte de custos, que é um dos outros pilares extremamente cruciais para aquilo que a gente faz, ele entrou na mesa, todo mundo teve que se reinventar. E a gente foi muito feliz nisso. Quando começa a reabertura, a gente também tem um papel extremamente importante de quase ser o guardião da segurança e da saúde das pessoas, seja do ponto de vista prático, do álcool em gel, da higienização, do distanciamento, das barreiras e, de certa forma, até do papel psicológico para falar: venha que o seu ambiente está seguro, eu afirmo isto para você. E aí a comunidade se pergunta: a gente precisa sistematizar tudo aquilo que a gente aprendeu para que numa futura nova ocorrência a gente seja melhor preparado, porque teve muita tentativa e erro para todo mundo no final das contas, né? A gente também falou muito isso. A nossa geração não viveu nenhum grande período de crise ou de escassez. Seja pelo menos aqui na nossa geografia mais ocidental, né? Ser um pouco egoísta no meu comentário. A gente não está falando, a gente não passou por guerras, a gente não passou por fome, a gente não passou por nenhuma grande privação. Foi a primeira grande privação que essa geração passou. E a gente não sabia como se reagir, como trabalhar com aquilo. E aí a comunidade surge com a pergunta: precisamos trazer isto? E houve já uma certa divisão, né, naquele momento sobre precisamos avançar, não precisamos, o quanto do que nós aprendemos ou que foi desenvolvido de melhores práticas, ele já poderia estar coberto em planos de recuperação de desastres, que são conhecimentos já relativamente bem consolidados quando a gente fala de uma gestão de infraestrutura, o quanto a gente tem que tomar cuidado para não adentrar numa área clínica barra médica, que não é a nossa especialidade, e a gente nem tinha essa pretensão. Então ficou uma série de pontos de interrogação no ar sobre precisamos ou não investir nosso tempo e nossa energia sobre isso. E no final das contas, a balança, ainda que equilibrada, também tinha o momento político que falou: não, ok, vamos seguir então e trazer todo esse conhecimento para dentro de uma publicação. E aí eis que surge, alguns anos depois, aí finalmente a publicação, estamos na fase final de encerramento, pelo menos aqui no Brasil, lá fora ela já foi publicada, da norma 41.017, que ele fala sobre como responder melhor a emergências pandêmicas. Ela tem essa restritividade, essa especificidade de falar de planos de recuperação mais voltado para ambientes de pandemia, e aí está a norma para ensinar algumas coisinhas para a gente, e eu acho que ao longo do bate-papo a gente vai dar um pouco mais de cor e um pouco mais de detalhes para vocês. Mas isso é o pano de fundo, Fred, Celso, todo mundo que está nos ouvindo, do nascimento de uma norma que fala: puxa, que peculiar que é isso, né? E, enfim, esse é o pano de fundo de onde ela nasceu. Acho que você está no Excelente, mundo, Celso. Thiago. Essa tua abertura aí me fez lembrar o início dos trabalhos, né? Que a gente começou a traduzir as quatro normas que você comentou.
E aí faço um destaque especial da 41.011 que traz, como você falou, o vocabulário e a definição, o que que é o FM, qual que é o nosso papel. E para quem não conhece, eu tenho a oportunidade de falar, as pessoas que se julgavam subvalorizadas, ou esquecidas, descriminalizadas, etc. e tal, quando vê o conceito do FM, né, que nós somos responsáveis pelo ambiente construído e por tudo que aquilo gera para proporcionar a melhor produtividade para as pessoas que usam aquele espaço, as pessoas começam a mudar o olhar e falam, puxa, eu tenho orgulho do que eu faço, eu tenho um papel importante nessa atividade aqui. E aí, outro detalhe, um contraponto da tua fala é, eu escutei alguns absurdos, eu não sei se vocês chegaram a escutar, que quando entrou a pandemia, teve um lockdown, todo mundo foi para home office, alguns comentários que eu escutei foi assim, puxa vida, eu vou perder meu emprego. Não vai ter mais escritório, não vai ter mais empresa, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí, se a gente for fazer uma análise, talvez, com todo respeito a todas as áreas dentro de uma organização, foi o que a mais trabalhou, seja criando protocolos, definindo regras, etc. e tal. E como você destacou, o nosso papel com relação à segurança e saúde das pessoas foi fundamental. Trazer essa, E pode concluir, perdão, Celso. né? Então, é isso antes de eu seguir com a pergunta, mas pode complementar, Thiago, por favor. Não, interessante o espectro, eu tive a. Hoje eu vejo como uma felicidade, uma sorte, na época foi longe, todos os sentimentos, acho que de todos esse foi o que menos passou, né, pela nossa cabeça. Mas eu tive a oportunidade, no período da pandemia, estar atuando dentro de um hospital, trabalhando como facility manager dentro de um hospital. Então, para a grande maioria das pessoas, o lockdown representou um isolamento. Para nós, não, porque a cadeia continuou funcionando. A gente precisava continuar recebendo pacientes, pegando ônibus, comprando insumos, se alimentando. Então, ele foi. O mundo continuou em várias esferas, exatamente o que você comentou. O protagonismo e a importância do setor ele só cresceu porque, não posso sair para comprar comida, mas a comida tinha que chegar na sua casa. Alguém tinha que separar, alguém tinha que preparar, alguém tinha que entregar, não veio magicamente acontecendo. Então, havia um mundo, aspas, invisível funcionando muito fortemente nos bastidores. Exatamente. E por coincidência, também nessa mesma época, eu também trabalhei num hospital. E foi assim inusitado, porque a entrevista foi online. Eu comecei a trabalhar presencial de máscara, conhecendo as pessoas pela tela. Foi uma experiência assim totalmente atípica, né? Mas vamos lá. Tiago, fala pra gente, de que Exatamente. forma a ISO 41017 traduz as lições aprendidas com o Covid-19, né? Infelizmente a gente teve o ceifamento de muitas vidas nessa época, né? Mas o que se pode destacar de orientações práticas para o gestor de FM pelo conteúdo que a 17 traz para a gente? Perfeito. Como eu comentei, ela tem uma inspiração muito forte e como pano de fundo, como base estrutural, plano de recuperação de negócios. Ou seja, para qualquer evento que ele altere de forma significativa as condições de entorno de um negócio, como é que você se prepara adequadamente. Então, para as organizações que já estão mais acostumadas a falar de plano de recuperação de desastres, é muito comum você falar coisas do tipo: se o meu data center cair, se o link cair, o que acontece? Qual que é o plano B? Se o sistema de ar-condicionado parar de funcionar, qual que é a minha contingência? Se a rede elétrica parar. Então, o plano, o conceito, a base é a mesma. Há uma interrupção importante de um tema específico que afeta a continuidade do meu negócio. E como que eu trato pessoas, processos, procedimentos, ambientes de trabalho em função dessa interrupção. A 17, ela tem esse pano de fundo, mas voltado para um ambiente de cunho de saúde, né? De um cunho voltado para as pessoas propriamente dito, onde a pessoa, ela é o indivíduo, ele é ao mesmo tempo vetor da proliferação daquele problema, não, acho que a palavra melhor não é essa, mas daquela situação, e ao mesmo tempo ele é a vítima. Então, você tem o mesmo coexistindo no mesmo ambiente, aquele que pode ser o grande multiplicador daquela condição e a pessoa do outro lado, o vizinho, sendo
o afetado diretamente por aquilo. Então, é uma dimensão completamente nova. E que a norma ela traz de grandes aprendizados, como você mesmo comentou, Celso. Eu falei também um pouco antes que ela está num momento, contexto social e político muito importante. E a norma, ela também acaba refletindo isso quando ela dá destaque para, olha que loucura, né? Em 2025 a gente está falando sobre isso. Ela dá destaque a você buscar informações de fontes seguras. Uma das coisas que a gente mais teve foi desinformação durante todo esse processo. Ela também traz destaque de uma forma muito feliz a não faça juízo de valor, não faça julgamentos prematuros, porque nem é o nosso papel. Mas como é que a gente, a partir de qualquer alerta dado, como é que a gente começa a monitorar de uma forma eficiente potenciais condições voltadas para um evento pandêmico, a gente vai vendo a temperatura do quanto isso vai crescendo e em que momento a gente começa a apertar um pouquinho mais as ações internas, aí voltando para a gestão de facilities, em resposta a esse monitoramento e este aumento. Eu me lembro que um pouco antes da, da pandemia do Covid, coisa de alguns meses, a gente esteve muito perto, aqui em São Paulo, de ter um surto de sarampo. O aumento de casos foi muito exponencial. Como eu estava na área de saúde, a gente estava monitorando isso. Só que para grande aumento para a grande população, isso passou totalmente desapercebido. Não era algo que estava na linha. Ah, isso não é importante. Então, o que a norma ela traz é falar, ó, como é que você pode estar o tempo todo atento a estes tipos de proliferação ou estes aumentos de casos de qualquer questão pandêmica, estou usando aspas pandêmica, porque a natureza da palavra pandemia é uma palavra forte. Quer dizer que você tem um evento de escalas globais, né? Você não precisa esperar chegar numa condição dessa para potencialmente ativar alguns protocolos. Acho que a grande sacada que ela pode trazer para nós é, de tempos em tempos a gente não tem, nossa, todo mundo ficou gripado no escritório, todo mundo tá com, puxa, estourou lá me esqueci agora o vírus da gripe lá, meu Deus, fugiu agora. Não, H1N1, ó, teve um impacto de H1N1, aqui tá todo mundo tendo H1N1. O que ela permite para nós, ela dá elementos é que, puxa, se eu comecei a observar esse tipo de coisa, longe de, vou criar barreiras, levar as pessoas. Não, mas eu já posso começar potencialmente a criar escalonamentos de algumas pequenas melhorias que potencialmente ainda que o H1N1 não vá matar ninguém, felizmente, né, hoje, mas se em vez de 50 pessoas ficarem contaminadas no escritório e perderem produtividade, faltarem nos seus trabalhos, e aí você pega, se cada uma dessas pessoas tiver contato com outros quatro familiares, nós estamos falando de uma potencialidade de 200 pessoas só no microambiente muito pequeno, se de 50 eu cair para 20, a gente já fez o nosso papel. Então, ele cria esse senso de percepção do potencial risco de monitoramento e como é que eu vou ajustando as minhas medidas internamente. Quase todo mundo, uma boa parte dos ambientes, sacaram os álcools em gel, os bags de álcool em gel, até pela própria questão do custo. Tá bom, puxa, eu estou vendo um aumento aqui de síndrome, surto de gripe. Bom, vou fazer uma campanha, eu vou voltar com o álcool em gel aqui. Eu vou voltar a fazer um pouquinho aqui de separação, uma normativa, uma recomendação para que a sala de reunião tenha um número um pouco menor de pessoas. Então, acho que essa beleza da norma, ela olhe para isto também, ainda que, felizmente, isso não significa que nenhuma vida vai ser perdida, mas como a gente está falando, e a 15, né, perdão, e a definição do que a Facility Management traz, que é melhoria de vida, de melhoria da qualidade de vida das pessoas e produtividade dos negócios, quando eu trato que eu vou colocar álcool em gel, porque eu estou vendo um surto de H1N1, e isso vai de 50 potencialmente mudar para 20 infectados, eu estou efetivamente cumprindo o meu papel melhorando a qualidade de vida das pessoas e aumentando a produtividade dos negócios. Então está tudo conectado. A 17 trouxe isso de uma forma muito interessante para nós. Bacana, Tiago, mas justamente você pegou um ponto importante nessa nossa conversa, que foi justamente nós aprendemos, entre aspas, né, a nos prepararmos da maneira mais simples possível, né, tentar tudo isso, mas quais são os pontos da norma que mais impactam diretamente a rotina do gestor de FM? Ou seja, quando você começou a sentir essa norma, quando você começou, inclusive, você estava colocando na prática, sem existir a norma ainda, muita coisa no hospital.
como a limpeza, a manutenção predial, a ocupação de uso dos espaços podem contribuir para um ambiente mais seguro e saúde? Pela experiência mesmo que você teve na época, como é que você pode sentir esse entrosamento da sua realidade com o que você viu na norma e essa contribuição toda passou a existir? Perfeito. Um dos pontos de atenção que todos nós de FM tivemos que aprender, e ela é o ponto de partida dessa contribuição, ela nos força a compreender os mecanismos de proliferação daquele problema. Seja ele um vírus, seja uma bactéria, e as características orgânicas daquela vida, daquele ser vivo ali por trás, né? Então, a gente começou a descobrir, começou a discutir, a norma, ela fala para... Ela não dá definições de absolutamente nada, porque seria impossível ela fazer uma cobertura de absolutamente tudo, mas ela começa a dizer o seguinte: tá, o evento é X, ele tem essa característica. Como ele se prolifera? É por contato? É por gotícula? Tá bom. Como é que isso se comporta com a infraestrutura do meu prédio? Principalmente sistemas de refrigeração, ar-condicionado e renovação de ar, que foram os grandes, um dos pilares centrais de quase todas as discussões. Ah, o ar-condicionado mata vírus, mata bactéria, enfim, né? Uma série de discussões. Ah, mas e o filtro? Eu preciso ter luva para descartar ou não? Então, alguns dos impactos. Ponto número um, ele te força a entender a parte da saúde do que está por trás daquele evento. Ponto número dois, aí sim, a partir desse entendimento, ele vai começa a te forçar a você ajustar os fluxos e a infraestrutura dentro do seu ambiente de trabalho, de coisas do corrimão, e a gente fez alguns testes na época. Curiosamente, ele era uma das partes mais críticas do fluxo. A gente mapeou como é que as pessoas andavam dentro daquele ambiente construído e a gente fez alguns testes com SWAB, né, testes microbiológicos de vários pontos aleatórios. O corrimão, né, e vários ambientes. Olha, desce com a mão no corrimão, né? Ele é um dos mais sujos, que tinha mais tipos de micro-organismos ali presentes. Ok, então eu coloco um álcool gel antes, um álcool gel depois e coloco lá antes de descer na escada, higienize a sua mão para que aquilo não seja um vetor de contaminação. E aí ele fala diretamente, ainda voltando na sua pergunta sobre as principais mudanças, o papel nosso junto à alta direção, à alta administração das organizações, ter uma voz mais atuante nas definições daquilo que ela deve, do que deve ser feito, ou quais são as recomendações, baseado sempre na melhor informação que a gente tem disponível. Essa é uma mudança importante. A norma nos força e força as nossas organizações a criar dentro dos comitês de crise, e invariavelmente as empresas têm comitê de crise, principalmente para falar de danos à imagem, a falar de grandes interrupções no processo produtivo, a potenciais problemas com parceiros de marca e tudo mais. Ela força a ter uma perna do comitê de crise voltado para esse tipo de evento. E aí, nesta hora, ninguém sabe muito bem o que fazer. E ela deu este protagonismo para as áreas de FM em dizer: olha, nesse comitê de crise, potencialmente eu sou a voz mais apta, mais hábil para definir quais são os caminhos que a gente vai aqui dentro. E aí sim, o que precisa ser alterado dentro da infraestrutura baseado no entendimento prévio do comportamento daquele vírus, daquela bactéria, daquela doença, como é que ela se comporta, qual a relação dele nos meus sistemas construídos e como é que eu protejo as minhas pessoas da união desses dois elementos iniciais. Tiago, aproveitando o gancho aí que você citou um stakeholder importante na cadeia, que são a alta diretoria, né? E para quem é de FM sabe que a questão do budget da nossa área é extremamente enxuta, a gente tem muita dificuldade de aprovar verbas, etc. e tal. Nesse momento pandêmico que a gente vivenciou, né, do Covid-19, fomos surpreendidos em duas linhas de despesas que provavelmente a gente não tinha previsto, né? Álcool em gel, talvez já compunha um pouco do custo da operação, por causa do próprio H1N1, mas a gente adotou uma EPI que não estava prevista em nenhum lugar do mundo, que era a máscara.
O que que você pode destacar da Hum, 17 que pode sim. contribuir para o profissional de FM a ajudar a apresentar projetos de prevenção e justificar determinados investimentos? A sua pergunta é excelente, Celso. E ela vai muito em linha com quase um dogma ou uma pregação que eu faço há muito tempo, quando eu sempre escuto esse tipo de coisa. Ah, porque Facilities não tem dinheiro. Ah, porque o orçamento é muito apertado, porque está sempre cortando. E vai ser assim a vida toda, tá? Na verdade, eficiência de custos é algo que vai estar sempre na nossa agenda e a gente sabe fazer isso muito bem. Só que tem um pequeno detalhe. Por que que invariavelmente também a gente acaba sofrendo demais com esse tipo de coisa? Porque a gente não consegue conectar a importância daquele investimento, a importância daquilo que a gente vai receber, o que isso vai trazer de melhoria para o negócio, ou o que isso vai evitar de um potencial prejuízo para aquele business que a gente está inserido. Eu tenho uma história real, há muitos anos atrás, começando um contrato com um prestador de serviço, numa empresa de data center, a gente fez uma vistoria no telhado e identificou que a impermeabilização estava completamente condenada. E eu falei, olha, se a impermeabilização está com um problema, a gente fez um orçamento inicial estimado aqui, vai ficar entre 300 e 500 mil reais para a gente corrigir isso. Ele falou, ah, a gente já sabe aqui e não tem verba para aprovar. Eu falei, ó, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que de novembro até março vai chover pra caramba, né? E eu não tenho como garantir que você não vai ter um vazamento lá. Embaixo estão os seus computadores. Quanto custa o seu minuto parado do seu data center? Ele coçou a cabeça e falou: Ih, cara, teu contrato aqui que é mais na casa de 1 milhão a hora parada. Falei, olha, se qualquer um desses servidores cair, ele não volta em menos de 8, 10, 12 horas. Então, eu estou escrevendo, estou formalizando isso para você de que, ó, precisa fazer isso por conta desse risco, tal, 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 tal. 15 dias depois a verba estava aprovada. Se você chegava assim, ah, eu preciso melhorar a minha impermeabilização. Por quê? Ah, porque a impermeabilização é uma coisa importante. Esquece, o cara parou de ouvir na outra hora. Quando você começa a falar, ó, vai dar ruim aqui, tá? Vai parar. Não pode parar. Ah, não pode parar. Para não poder parar, você precisa isto. Não quer fazer, tá tudo certo. A chance de parar existe, tá? Tá certo? Quando eu vou fazer de tudo para não parar, mas eu não tenho como garantir. Então, falta muitas vezes, Celso, essa correlação entre o porquê que eu preciso daquele investimento e o que que eu estou entregando de volta para as pessoas. Então, a máscara não era um custo. A máscara era uma nova condição para as pessoas voltarem a trabalhar e para voltarem a ser produtivas. Para mim, é uma correlação muito clara, como nós estamos em bandeira vermelha numa boa parte das praças de energia elétrica. A bandeira vermelha, ela fala assim, ó, a partir de agora, aumentou o custo, era 10, agora é 12, sei lá, tô chutando, né? Não sei se a proporção é essa, mas era outro custo. O que você vai fazer? Desliga a luz? É uma opção? Talvez não. Então, eu falo assim, pô, é uma condição, é uma nova realidade, e agora eu preciso me adaptar. E não dá para chorar, ah, a energia ficou mais caro, não vou te dar dinheiro. Você vai deixar de pagar a conta de energia elétrica? Mas que para mim é a mesma coisa. O que falta muitas vezes é a gente trazer para a mesa qual é o ganho ou qual é o potencial prejuízo que eu estou evitando com aquela ação. Enquanto a gente continuar achando que, ah, eu preciso do dinheiro, não, porque é legal, porque é importante, eu não consegui estruturar as razões por trás, nós somos uma área de negócio como qualquer outra. Se eu chegar para você, imagina que eu sou da área comercial e falo, eu preciso de mais um vendedor. Qual que é a pergunta natural? Tá bom, você está prospectando me trazer quanto mais de receita para a empresa com esse novo vendedor? Ah, eu não sei. Não está aprovado. RH, eu preciso do novo sistema de folha de pagamento. Tá bom, qual que é o ganho que você vai trazer para ele? Ah, porque o atual é ruim. Tá, mas é ruim no quê? O que que você vai. Ah, eu não sei. Não vai ser aprovado. Então, o mundo funciona assim. Nas organizações, não acontece nada se você não conseguir provar qual é o ganho que você tem por trás. Por que que a gente acha que em Facilities vai ser diferente? A gente precisa mudar essa mentalidade e a máscara é só um exemplo sobre com relação a isso. E só para aproveitar o ensejo aí, se me permitir, uma conta que o pessoal não coloca também, e tem muito a ver com a nossa atividade, é o absenteísmo e o presenteísmo. O fato de a gente ter colaboradores ineficientes, desanimados, desmotivados, etc. e tal, isso gera um prejuízo muito grande para a operação de qualquer organização, né? Então, os profissionais que não se atentam a isso, não colocam isso na conta para defender os seus projetos, né? Toma não. Isso é inevitável, né? Eles têm que saber.
se postar e mostrar, como você bem falou, pós e contras e as consequências de não adotar aquele projeto, aquele investimento, porque a mão de obra, invariavelmente, é o maior custo de qualquer empresa, de qualquer segmento. Então, E falar ele é um dos grandes e um ativo importante. Então, se o ativo está indisponível, potencialmente você não vai conseguir produzir ou entregar aquilo que a sua organização se predispõe a produzir ou entregar. assim como você comentou Exato. do servidor parado, Agora, né, a pessoa, o profissional parado, afastado, também é um grande prejuízo para as empresas, né? sim. Potencialmente, sim. Agora, dentro disso mesmo, nós estamos conversando, Tiago e Celso, nós sempre aprendemos a dar um jeito, sempre que possível, que a gente possa fazer para melhorar alguma situação. Vai faltar energia elétrica? Vamos trabalhar com o nosso gerador, vamos deixar a capacidade de óleo diesel correta, vamos procurar sempre minimizar isso. Ah, vai faltar água, tá Uhum, bom, vamos fazer um armazenamento possível para água, vamos controlar o consumo. Dentro dessa linha de raciocínio, muitas vezes nós pensamos em tudo muito material, né? Como é uhum, que nós podemos pensar assim em termos de práticas recomendadas pela norma que podem ser implementadas de imediato, ou seja, sem estar havendo uma epidemia, alguma coisa assim, mesmo em empresas que não possuem maturidade avançada em gestão de risco, ou seja, o que perfeito, que é aquilo que a gente pode pensar e falar assim, olha, pode ser que não aconteça nada, mas sempre é bom ter um diesel de reserva para se faltar energia elétrica. Sempre vão ter uma água de reserva se vai perfeito. acontecer a falta de água. Como é que nós podemos pensar, como gestores, como pessoas de facility management, em termos de evitar termos uma gestão de risco para esse caso? Tiago, na sua experiência, tanto hospitalar como não hospitalar, o que que você pensaria? Perfe- Perfeito, Fred. E eu acho que isso correlaciona com as próprias estruturas de plano de recuperação de desastres que eu fiz a minha abertura também citando, e da qual a 41.017 ela bebeu dessa fonte, ela está organizada desta forma. Nós somos bastante indisciplinados na testagem de respostas a emergências. Male male, a gente faz teste de evacuação de prédio. E quando a gente faz o teste, a gente fica bravo. Pô, tem que descer de escada e tudo mais. Então a gente não tem esse hábito de uma forma geral, uma forma, estou generalizando, e toda generalização ela é injusta por si só, mas estatisticamente eu estou muito seguro de falar de que a grande maioria nós não fazemos nenhum tipo de testagem de absolutamente nada. Quantos de nós aqui para fazer teste em carga de gerador tem que marcar domingo à noite? Que teste de carga é esse? Tá todo mundo desligado, vazio? Teste de carga tem que ser durante o dia. Ah, mas vai cair o servidor. Potencialmente vai, mas esse é o objetivo. Está fazendo isso dentro do ambiente controlado. Óbvio, naquele momento, joga o processamento para um servidor ao espelho, reserva em outro lugar, mas faz o teste de carga. Então, para o que também a norma traz, respondendo a sua pergunta sobre tá bom, eu não vou ter grandes investimentos. Como é que eu posso melhor estar preparado para se acontecer alguma coisa lá na frente? É com testagem, efetivamente. Você fazer a simulação e a norma ela fala sobre isso. Ela tem um dos capítulos específicos que ela fala sobre simulação de eventos. Então, se foi decretada uma pandemia de caráter de contato, né? Contato, é uma das características. Ou aerosol, no caso de gotículas. Tá bom, vamos fazer uma testagem e a partir de amanhã, o que que a gente faria? Óbvio, pode fazer no ambiente controlado, mas como seriam os protocolos imaginando ou simulando que nós temos uma condição, de novo, seja de gotícula, seja de aerosol, seja de contato, e nesse departamento, nessa semana, a gente vai simular quais seriam as adequações possíveis. Quando a gente começa a fazer isso, a gente está mais bem preparado e, tomara que não, mas se acontecer algo de novo lá na frente, a gente também evita o que foi uma grande característica desse período pandêmico, que um pouco pela falta de informação, um pouco pelo desespero que era real, muita empresa jogou muito dinheiro fora. Esse aprendizado do processo, ele custou muito caro. É só ver as inflações que nós tivemos com itens aí para a área da saúde, de respiradores, o governo precisou intervir no processo, falou, parou, eu compro, eu decido para quem eu vou mandar, olha o nível de absurdo. A máscara, que você pagava centavos,
E ela passou, encontrava as máscaras a 10, 12 reais, um absurdo. Então, fora uma série de soluções mirabolantes que surgiram de equipamento que mata Covid, o que a gente ouviu de coisas aí foram do. E eu entendo. Eu quero acreditar que a grande maioria dessas iniciativas elas foram feitas para o bem, com um propósito nobre, tentando achar uma solução para algo que a gente não via no curto prazo. Em 6 meses, os números só subiam, só subiam. Eu falei, caramba, para onde vai isso, né? Mas eu também acho que tem muita gente que acabou ganhando dinheiro de forma importante, muita empresa entrou nessa onda e, puxa vida, talvez com um pouco mais de informação eu não precisaria ter saído igual um maluco investindo tanta forma de coisa que eu joguei no lixo depois. Então, essa testagem também tem esse caráter para a gente. Olha, a gente está mais bem preparado. A gente não vai saber qual que é o novo vírus do amanhã, mas tomara que não exista. Mas sabedor de algumas características importantes, poxa, se eu testar e fizer algumas pré-preparações internas, não precisa ser todo dia, tá, gente? Faz uma vez por ano. A gente não tem a CIPA, tem a semana da CIPATMA, CIPATMA, semana inteira. Faz a semana da recuperação de desastres, faz a semana, enfim, não vou chamar de semana da pandemia, que eu acho que o nome não vai pegar. Mas é sobre isso. Mas é sobre a gente ter a coragem de abordar isso, né, nas organizações e fazer uma testagem real de uma simulação e vamos aprendendo com isso e melhorando os nossos processos. Acho que é justamente você pegou aquele ponto crucial que eu acredito, Thiago. É que não adianta você dar o extintor de incêndio para uma pessoa que não sabe usá-lo. Não adianta você ter obrigatório o uso de extintor dentro do carro se a pessoa não sabe usá-lo. Então, é justamente isso. Acho que você pegou o ponto certo. Ou seja, vamos criar uma CIPAT voltada para isso e vamos ter o mínimo possível para estarmos preparados. Realmente, você pegou Máscara no o queixo. ponto. Você entregava a máscara, o pessoal botava a máscara no Cara, queixo. exato, Botava debaixo do nariz porque embaçava o óculos. exato. Máscara com respirador que aconteceu em alguns momentos. Assim, depois o pessoal falou, para com isso, pelo amor de Deus. É um proliferador de vírus. Joga esse negócio fora, né? Para aquela situação não era o necessário. Incrível. Você falou de Celso, simulação, Thiago. Eu lembrei que eu era condômino dentro de um edifício comercial e tinha o PAUT, né? O plano de abandono de local de trabalho, a simulação. Aí o primeiro ano, ok, tudo. O segundo ano, a minha própria população, quando viu o banner na recepção do prédio, o que que eles começaram a fazer naquela semana lá? Porque não tinha data certa da semana e nem um horário. Mas olha como que é o ser humano, né? Eles ficavam monitorando a janela. O pessoal percebeu a presença da CT, Corpo de Bombeiro, já começou a descer de elevador. E aí teve a reunião pós-PAUT com o condomínio e eles comemorando a eficácia da simulação, que do ano passado para aquele lá melhorou a performance em X tempo. Falei, gente, mas espera aí, quantas pessoas desceram de escada, né, e teve a varredura efetiva o ano passado e quantos teve agora? Eu vou aceitar a minha culpa porque assim, a minha população desceu de elevador antes. Então, o número de pessoas que efetivamente participou do exercício foi bem menor. É lógico que foi muito mais rápido, né? Então, tá errado. A gente tem que ter um trabalho, um esforço muito grande de aculturamento e consciência coletiva, porque senão nada disso funciona. Vai por água abaixo. Né? Então, é só tangibiliza o exemplo que eu falei de que sim. male a gente não consegue fazer um teste de evacuação que dirá outros até o momento em que é necessário. E essa é a diferença, né? Você treina para nunca precisar utilizar. É igual teste de brigada. Quantas pessoas fazem teste de brigada? E que bom que elas nunca precisem, tomara que elas nunca precisem entrar em ação e colocar aqueles conhecimentos ali em prol de salvar uma vida, de salvar uma propriedade, mas precisa, porque se acontecer, e essa é uma questão importante, aí, especificamente dos planos de abandono, né? O tempo de reação é muito curto. A, o time entre você ter uma situação controlada e uma completa tragédia, ele é muito pequeno. Por isso que tem que levar a sério, tem que treinar, tem que descer de escada. Não dá para burlar. Ou, amanhã vai ter o treinamento, eu vou fazer home office, né? Não dá. Bom, eu tive algumas situações quando eu ia pedir uma verba, né, para alguma ação preventiva.
eu era muito questionado. Poxa, mas precisa gastar esse dinheiro? Aí eu perguntava para os executivos, né, para as executivas, vocês têm plano de saúde? Vocês têm seguro do carro de vocês? Né? Vocês pagam isso? Eu tenho certeza que vocês pagam e não querem utilizar, mas pagam. O que eu estou pedindo para vocês é justamente a mesma coisa, né? Se a gente não usar, feliz que não vamos usar, mas a gente tem que ter essa contingência preparada, porque senão a conta vai ser muito maior. É aquele velho dilema, né, entre fazer uma manutenção preventiva e a corretiva. As pessoas ainda têm muita Isso dificuldade de aí. entender as diferenças, tá certo? Com certeza. E fazer mais alguns outros comentários que eu acho que são bem pertinentes. A 41.017, ela também foi construída, e aí talvez o Fred saiba me dizer o termo técnico correto para isso, mas ela foi feita no padrão ISO 9000. Tem um termo que agora me fugiu, mas para quem está ouvindo, a ISO 9000 é disparada a norma de maior sucesso de todas as publicações, não só da ISO quanto da ABNT, e ela tem uma estrutura, né, nos capítulos ali, quando você fala de comunicação, planejamento, responsabilidade da alta direção, melhoria contínua, ações corretivas, ela tem uma estrutura que ela é muito conhecida, até no nome dos capítulos, capítulo 8, 9, 10, 4, 3, né? E de alguns anos para cá, uma boa parte, eu não vou falar todas porque eu também não tenho esses conhecimentos todo, mas as principais normas vêm se adequando para ter esta cara ISO 9000, porque facilita a integração dentro do sistema dos SGIs, dos sistemas de gestão integrado. E na família 41.000 a gente também vem fazendo e vem se forçando a ter essa mesma estrutura. E a 17 tem essa característica. Então, qualquer um de vocês que esteja ouvindo, se já teve algum contato com qualquer norma da BNT, qualquer uma, na hora que você bateu, você fala, ah, isso aqui eu já conheço. Ou seja, também é uma outra beleza desta publicação, muita coisa ela não vai precisar, ninguém vai precisar reinventar a roda. Você consegue incorporar dentro das suas documentações, dos seus manuais do sistema de gestão integrado, diversas das práticas e das recomendações que estão ali dentro. Obviamente, ela tem esse foco, né, na preparação para eventos pandêmicos, mas ela pode sim ser acoplada dentro dos sistemas e faço um convite para todo mundo que ainda não leu a publicação, vai lá, faça a aquisição, dê uma olhada, quando vocês lerem, removam a palavra pandêmico da leitura do documento. Vocês vão ver que publicação extraordinária vocês vão ter à disposição para fazer um plano de recuperação de qualquer coisa, de um evento operacional, técnico, financeiro. Ele bebeu da fonte dos conceitos de plano de recuperação de desastres. E respostas a emergências. Eles podem ser das mais diversas naturezas. Vocês pegarem aquilo, tira a palavra pandêmica, óbvio, né? Tem um lugar lá que escrito OMS. Ah, problema do ar-condicionado? Não, não é o OMS que vai te responder. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Leiam o Uhum. documento, vocês vão ver que material rico que ele vai ajudar vocês a construir diversas outras melhorias do seu processo de FM de uma forma geral. Só completando o que você falou, Thiago, é importante também é o seguinte, salientar que todas as normas de gestão, todas elas, da série ISO, têm a mesma estrutura, tá? Para a passo é a mesma estrutura. Então, se você pegar 9.000 e pegar 41.000, que são normas de gestão, ela tem a mesma estrutura. Então, esse que é o bacana, realmente, que você falou, você consegue fazer o seu catálogo orientativo todinho completo. Você pegou o ponto exato. E no caso do 41.017, mais do que nunca, tira o pandêmico e vai substituir o que você quiser. Falta de diesel, falta de água, o que for, você consegue realmente trabalhar nisso. Energia elétrica, realmente é Exatamente. isso. Muito Exatamente. bom. Pois não, Vamos Celso. para o jabá agora, né? Vamos fazer um pouco de propaganda, né, Fred? Nós somos do CE 267, que é a Comissão de Estudo Especial. Eu e o Fred participamos do GA2, que é o grupo de aconselhamento, responsável pela comunicação da série 41001, da ISO-FM. O propósito de a gente promover esses webinars é trazer conteúdo relevante para vocês, profissionais que atuam neste mercado, seja tomador de serviços, seja prestador de serviços. E aí, meio que para fazer um fechamento, ou indo para o encerramento desse nosso bate-papo, Thiago, fazendo um link com a sua última fala,
que você pode destacar dentro do 17 para esse profissional que atua nesse mercado, leia, absorva e aprenda com essa ISO, vai tornar ele muito mais estratégico na sua cadeira de atuação. É exatamente essa a última frase de que substitua a palavra pandêmica, pandêmico, pandemia, por qualquer outro tipo de evento de emergência, potencialmente até coisas que não são diretamente da sua área de atuação. Uma das grandes expectativas que as organizações têm do profissional de FM, e veja que na definição, FM é uma função organizacional, não é uma pessoa, não é um departamento. O que é uma função organizacional? Eu gosto de fazer a correlação com qualidade. A empresa tem qualidade? Ah, tem, fica no segundo andar na sala 203. Quer dizer, só ali dentro tem qualidade? Não. Qualidade é uma função organizacional, ele permeia tudo o que a gente faz. Todos nós somos guardiões da qualidade. E a mesma correlação eu faço com a FM. A FM é uma função organizacional, ela está presente em absolutamente tudo também pode ser uma palavra forte, mas em diversas interações internas e com o mercado das nossas organizações. Então, no final do dia, todo mundo tem, em algum momento, alguma coisa de FM. Quando você pega esse documento e começa a olhar sobre riscos, preparação, planejamento, testagem, ensaio e melhoria contínua, e se você conseguir perceber que ele se aplica para vários aspectos do negócio, independente de ser da sua área de responsabilidade, quando você começa a se oferecer como uma voz de conhecimento e de processo para apoiar as outras áreas da organização a também a melhorar os seus processos, a gente dá mais um passinho em eliminar, né, aquela verdade absoluta de que, nossa, na minha organização ninguém me dá valor, ninguém olha para mim, eu sou relegado a outros planos. Enquanto a gente estiver só olhando para o nosso umbiguinho, né, assim, tem que ser invisível, ao contrário, tem que ser protagonista do nosso dia a dia. Se vocês pegarem isso, vocês profissionais que estão nos assistindo, entender com essa ótica e começar a fazer essas provocações ativas para dentro da organização, eles vão olhar e falar, pô, mas ninguém nunca falou sobre isso. Vem aqui nos ajudar a estruturar isso, seja para RH, seja para TI, seja para finanças, seja para qualquer outro tipo de empresa, porque o valor está lá. A estrutura, a espinha dorsal do processo, que é o mais importante, está lá. E de processo a gente, via de regra, é muito bom. Afinal, a nossa série ISO 41000 é processos, né? Então temos que cuidar disso mais do que nunca. Tiago, Exatamente. primeiro de tudo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Esse papo foi muito bacana, enriquecedor ao extremo. Toda a sua experiência voltada para essa área nos ajudou muito. E tenho certeza que todos nós aprendemos mais um pouquinho e que é bacana nisso tudo. O pessoal consegue, de uma certa forma, ver o quão amplo é a visão de FM, quantas coisas bacanas nós conseguimos aprender, quantas coisas bacanas nós conseguimos trabalhar com. Então, isso realmente é muito bacana, e muito interessante, muito enriquecedor. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Celso, por favor, suas palavras finais, que o homem tem que trabalhar, né? Ele já está olhando para o relógio e tal. Imagina, um prazer. Dá para ficar aqui horas aqui conversando. Obrigado, Tiago. Bom, Thiago, como sempre, né, falar contigo é sempre um grande aprendizado, mais do que uma simples aula. Então, gratidão total, né, a tua experiência compartilhada com a gente. E aí, aproveitando também, fazendo um convite para todos vocês que ainda não conhecem o trabalho do CE 267, nós temos um perfil no LinkedIn, tem várias outros conteúdos, outros webinars, inclusive, de outros grandes profissionais. Então, para você que ainda se acha o patinho feio, que ainda está no subsolo, não perca tempo, venha se atualizar, participe. E se você quiser contribuir para o desenvolvimento da sua própria carreira, né, faça parte do CE 267. Também na descrição do LinkedIn tem lá como você acessar e entrar em contato. Então, Thiago, mais uma vez, muito grato por tudo e até a próxima. Um Eu que grande abraço a agradeço pelo todos. convite. Um grande abraço, gente. Até a próxima.